Olá, terceiro ano. Estou aqui, né, novamente, para hoje, em especial, resolver os exercícios que eu propus na semana passada. E foi uma forma que eu encontrei para tirarmos as dúvidas, né? Então, por meio dos exercícios, eu vou falando. Se vocês ainda ficarem com dúvida, vocês sabem como me achar, né? É só entrar lá, mandar um e-mail, né, que eu vou responder para vocês. Às vezes não dá para responder na hora, mas com certeza vocês não ficarão sem respostas. A única coisa que eu não faço é quando vocês mandam o trabalho, eu revidar, né? Porque eu anoto que vocês fizeram o trabalho. Quando dá, eu corrijo. Quando não é para eu considerar como nota particular, eu coloco visto, né? Então, eu deixo lá que está correto. Tudo bem? Vamos lá, eu pedi para vocês fazerem um caderno de atividades da página 153 até a página 159. Só que a página 159 inteira não dá para fazer. Por quê? Porque começa o modernismo Brasil na segunda parte. Então, nós vamos fazer até o exercício 14. E aí nós vamos envolver, né, o modernismo português, Fernando Pessoa, Marcos Carneiro, Amado Negreiros, né, e os heterônimos do Fernando Pessoa. Aí vamos liquidar isso, tá certo? E depois eu vou postar mais uma aula depois com os poemas, né, do Roberto Carreiro, Ricardo Reis e as respectivas características. Eu vou dar uma videoaula sobre isso. Né? Provavelmente não vai ser hoje, porque isso aqui é bem grande, né? Então vamos ver. Se sobrar tempo, eu posto, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Peguem o caderno e vamos acompanhar, vamos corrigir. Quem fez, vai ver se acertou. Quem não fez, vai tentar fazer agora, né? Então vamos lá. Primeira. Publicada em 1914, A Confissão de Luxo, de Mário de Sacarneiro, é uma das obras mais importantes do modernismo português. Sobre esse romance, batizado pelo amor de narrativa, podemos afirmar que, na letra A, o narrador inicia o romance afirmando que passou 15 anos na cadeia. Ele quer a correta, né? Então, 10 anos. Ele começa a falar do romance, são 10 anos, então não. Você fala, como que eu vou saber disso se eu não li o livro? Então, provavelmente, quando esse exercício foi pedido, né, pediram para ler o livro. Ou, né, destacaram o Mário de Sacarneiro, porque é uma questão muito, muito específica. Segundo o narrador, jornais da época denominaram o seu crime como crime passional, correto. O romance ou narrativa se passa todo na cidade portuguesa de Lisboa e Porto. Não. Eu também tenho momentos do romance em Paris. O nacionalismo lusitano e salazarista predomina ao longo da narrativa. Também não. O romance tem caráter intimista, então ele não fica falando de elementos ou traços políticos. Lúcio, narrador, poeta e pintor, estudou medicina em Paris, depois ingressou na faculdade de engenharia. Não, só medicina. Ele estudou direito e medicina. Falei errado. Ele estudou direito só, não, medicina não estudou. Nossa, estou sonhando. Porque estudou medicina foi lá no Bilac, estava falando do Bilac, veio à minha cabeça. Perdoe, ele estudou só direito. Então, a alternativa correta B de volta. Mário de Sacarneiro, ao lado de Fernando Pessoa, Amada Negreiro, Tomás de Almeida, entre outros, fundaram em 1915, em Portugal, a revista Orfeu. Além de ser uma revista de princípios estetizantes e esotéricos, qual outro traço programático se pode reconhecer nessa revista? Vou direto, tá? A letra D. A poesia veiculada pela revista é alucinada, chocante e irreverente. Por quê? Porque ela é moderna. Né? Então, uma poesia baseada na vanguarda, futurista, cubista, dadaísta, surrealista, impressionista, expressionista, né? E às vezes eles misturam cubismo, dadaísmo, surrealismo, depende. Então, é D a resposta. Número 13. Então, por que queria te dar? Mistura, né, a vanguarda. Como aludido Ricardo Reis, agora vamos falar dos heterônimos de Fernando Pessoa. Então, eu tenho Ricardo Reis, que é um médico, ele é conservador, a poesia dele é em versos redondinhos ou decassílabos, ele é um homem que defende a monarquia,
E ele é um poeta neoclássico, né, dentro do próprio romantismo. Então, eu tenho o tema Arcade do Carpe Diem, do Fugger Urbain, que é a natureza, né, do bucolismo, do Tempus Fugit, tem a musa inspiradora, ou seja, ele é um poeta latino, né, então ele imita a poesia neoclássica. Não é uma poesia árcade, é uma poesia com traços árcades moderna. Tá? Então, vamos lá. É um poeta doutrinário, ele considera a existência humana um jogo em que, por definição, sairemos derrotados. O xeque-mate nos é aplicado pelas mãos hábeis e insondáveis do destino. Né? Ele acredita no destino. Né? Esse poeta, além de acreditar no destino, ele é epicurista, ele acredita no prazer, né? No prazer da vida. Né? Então, ele tem prazer em viver, né? Não é o cara que quer morrer, né? Como é o Álvares de Azevedo, né? Que a gente fala no romantismo, o Augusto dos Anjos, que tanto fala na morte, decomposição da matéria. Né? Esse poeta não, ele quer, né, a vida. Né? A única coisa que ele não gosta é da República. Né? Então, vamos lá. Segunda citação de Ricardo Reis, heterônimo pagão de Fernando Pessoa, põe a existência humana nas mãos das forças irrevogáveis do destino. Há momentos que seus versos inflamam-se de tamanha consciência da brevidade da vida que beira a um pessimismo snob, por considerar-se único sabedor que tudo passa, ao tempo fugit aí. Deste modo, investe-se de certo didatismo e convida o leitor a atentar para a consciência de que nada somos, de que nada sabemos. Com base na citação e na afirmação, interprete os versos em que o poeta, afastando-se dessa linha, propõe uma meta apenas para si próprio. Isso aqui é primeiro, ninguém na vasta selva virgem do mundo inumerável finalmente vê Deus que conhece. Ó, ele é pagão. Não. Seja qual for o certo mesmo para com esses que cremos sejam deuses, não sejamos inteiros, não pagão. Né? Numa fé talvez sem causa. Então, se eu tenho um poeta que nega a existência de um Deus cristão, né? Então, não posso aceitar isso. Deixemos, Lídia, a ciência que não põe mais flores do que aflora pelos mesmos campos, nem dá de Apolo ao carro, outro curso que Apolo. Quando ele fala em Apolo, deixa eu só confirmar, põe uma meta apenas para si próprio. Ah, dá certo, é isso mesmo. A alternativa correta foi certa, está pedindo errada, não é correta. Né? Então, vamos lá. Quero ignorado e calmo, por ignorado e próprio, por calma encher meus dias de não querer mais deles. Ou, não te destines que não és futura. Quem sabe, se entre a taça que esvazias e ela de novo enchida, não te há sorte, interpõe um abismo? Ou será que a alternativa que propõe uma meta para ele mesmo? Quero ser ignorado e calmo. Por ignorado e próprio calmo encher meus dias. Tá vendo? Olha, propõe isso para ele. Com a alternativa D de dado. Você não tem segredo, né? Só você entender que é uma proposta. A única que tem proposta é essa. Texto da próxima questão. Almada Negreiros, agora, que é um amigo de Fernando Pessoa, né, que ele escreveu a carta. Uma carta que eu pedi para vocês lerem, né, espero que tenham lido para entender o processo. Né? Uma mesa cheia de feijões, o gesto de juntar no montão único e o gesto de os separar um por um do dito montão. O primeiro gesto é bem mais simples e pede menos tempo que o segundo. Se em vez da mesa fosse um território, em lugar dos feijões estariam pessoas, juntar todas as pessoas no montão único é trabalho menos complicado do que o de personalizar cada uma delas. O primeiro gesto, o de reunir, aunar, tornar uno todas as pessoas de um mesmo território, é o processo de civilização.
O segundo gesto de personalizar cada ser que pertence a uma civilização é o processo da cultura. É mais difícil a passagem da civilização para a cultura do que a formação de civilização. A civilização é um fenômeno coletivo. A cultura é um fenômeno individual. Não há cultura sem civilização, nem civilização que perdure sem cultura. Muito bem. Então, esse é o texto 1. Né, ele está falando, né, de que não é interessante separar, é interessante unir, é um coletivo. Né? Então, aí vem o processo de civilização, um por todos, né? E todos por um, é um ditado, mas é que funciona. Só que não é bem assim, né, que a gente vê, né? Tá certo? Então, vamos lá. Texto 2. Tem texto 3 também, Deus meu. Né? Vamos lá. Pasolini foi o mais aguerrido defensor da diferença ao detectar uma verdadeira mutação antropológica do mundo moderno. A condição humana e a condição burguesa passavam tristemente a coincidir. Tratava-se de um poder invisível, diluído e onipresente. Tudo se tornava igual a tudo em todo lugar. Era a melancolia da semelhança, inspirando boa parte de seus desesperados escritos corsários. Era o fascismo de seu consumo, que devastava a singularidade das culturas. Era o fim dos substratos sagrados, como vemos acontecer em Medeia. O sujeito dava espaço ao consumidor, o corpo passava à condição de mercadoria, uma erotomania generalizada a braços dados com um bom mocismo, desenchabido do politicamente correto. Toda razão para esse Garaldi, o Ocidente é um acidente que se imagina universal. Tendo assim que, de Roma a Nova York, de Buenos Aires a Paris, Pasolini deparava-se com jovens cada vez mais parecidos entre si, a um só tempo infelizes e orgulhosos, mesquinhos e arrivistas. Em Isfahan, por exemplo, muitos começavam a usar um corte de cabelo à europeia, para dizer que não eram iguais aos bárbaros, aos mortos de fome dos arredores. Somos burgueses. Eis aqui nossos cabelos compridos que provam nossa modernidade internacional de privilegiados. Recusam a própria cultura para ingressar acéfalos no submundo da modernidade. Quem poderá pressentir a profundidade do abismo que os ameaça ou a tristeza que os cerca? Quem os poderá salvar de si mesmos? Né? Então, aí, a Medeia ele faz uma referência à mitologia grega, erotomania é a exageração, a morbidez, é um sentimento de fascínio pelo mórbido, né, pelo contato sexual, pessoas que têm mania de sexo. E Roger Garaudy, um pensador francês, e Isfahan, cidade do Irã. Então, ele está mostrando a diferença entre o Ocidente e o Oriente. E ele fala que o Ocidente é um acidente. Então, ele vai mostrando aí, né, a mesquinhez, a hipocrisia dos jovens burgueses. Então, o que isso tem a ver com o texto anterior? O texto anterior, ele fala de civilização. E aqui, a gente já está vendo o problema da civilização. Texto 3. O dia em que nós fomos inteiramente brasileiros, Mário de Andrade é um poeta que nós vamos estudar aí. Inteiramente brasileiros e só brasileiros, a humanidade estará rica de mais uma raça, rica de uma nova combinação de qualidades humanas. As raças humanas são acordes musicais. Quando realizarmos o nosso acorde, então seremos usados na harmonia da civilização. Aqui é por causa da mistura, né? Nós temos o índio, negro e branco, são as três raças. E aí vem a miscigenação. E ele fala que é impossível, né? Porque existe preconceito, que não deveria. Se ele está falando lá no primeiro texto, civilização é um pelo outro, né? Porque é o preconceito. Tá? Então ele fala que o Brasil só vai ser inteiramente Brasil quando romper com tudo isso. Então, vamos às alternativas. Bem grandonas aí. Né? Eu vou direto à resposta, eu vou dizer por quê, tá?
A segunda alternativa, que apresenta comentário adequado sobre a relação de sentido entre os fragmentos a seguir transcritos. Eu espero que vocês tenham ficado com uma linha de pensamento. Civilização, o Ocidente e o Oriente, aí ele apresenta a burguesia, e depois ele vai mostrar, né, que a civilização não se entende. Então, vamos lá. A cultura é um fenômeno individual. Texto 1. Somos burgueses, aqui nossos cabelos compridos, que provam nossa modernidade internacional de privilegiados. Texto 2, comentário. Segundo fragmento, implica que discurso citado em um conflito com o sentido do termo cultura, enunciado no primeiro texto. O que vocês acham? Certo ou errado? Essa daí é a resposta. Por que é certo? Ele não envolveu o texto 3. Ele só falou que o texto 1, né, ele apresenta o fenômeno individual, porque ele fala da civilização, né? Ó, o primeiro gesto de reunir, aunar, tornar todas as pessoas de um mesmo território é o processo de civilização. Porém, predomínio individual, ele fala isso. A civilização é um fenômeno coletivo, a cultura é um fenômeno individual. Então, depois ele vai falar no texto 2, exatamente do burguês. Tá? Então, essa é a resposta, né? Porque as demais, ó, o segundo gesto, eu vou ler mais uma só para vocês verem, tá? O segundo gesto de personalizar cada ser que pertence a uma civilização é o processo de cultura, não. Na letra B está incorreta, porque a cultura é uma manifestação individual, né? E o sentido expresso no fragmento não corresponde com isso. A letra C também está errada. O primeiro gesto de unir, aunar, tornar, todas as pessoas no mesmo território, é o processo de civilização, incorreta. Né? O conceito de civilização não é esse, né? Ele é dado no texto 1. Né? Então, é diferente da cultura. Juntar as pessoas num montão único é trabalho menos complicado do que personalizar cada uma delas. Era o fascismo do consumo e devastar a singularidade das culturas. O que está errado na letra D? Para vocês pensarem um pouquinho, né? Bem, ele questiona o conceito de cultura no primeiro fragmento, né? E aponta o que deve ser considerado no âmbito individual. Então, ele separa a cultura de civilização de novo. Não há cultura sem civilização, nem civilização que perdure sem cultura. Quem poderá pressentir a profundidade do abismo que os ameaça com a tristeza que os cerca? O segundo fragmento, pela pergunta retórica, expressa um questionamento quando a validade dos conceitos de civilização e cultura do primeiro fragmento errada, a letra E, porque, na verdade, né, a retórica, né, as perguntas que estão aí, principalmente do segundo texto, elas mostram que o conceito de cultura, né, é coletivo. Não, é individual, que coletivo é civilização. Né? Então, errado de novo. Alternativa A, não sobrou nada para nós. Né? Quinta. Em O Ano da Morte, de Ricardo Reis, Saramago retoma trecho. Saramago é um escritor do século XX, ele faleceu, se não me engano, em 2004. E ele escreveu um texto dizendo que ele encontrou o Alberto Caeiro aqui no Brasil. Eu me encontrei com... Falei errado. Eu me encontrei com Ricardo Reis. Ricardo Reis veio embora para o Brasil porque ele era contra a República, ele era um monarquista, então ele se mudou para cá. E nunca mais uma pessoa falou dele. Retoma trecho do poema de Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, indo mais além do próprio Fernando Pessoa. A partir da leitura dos fragmentos do romance de Saramago, analisa as proposições a seguir. Primeiro, aos deuses peço que só me concedam um nada lhes pedir. Este Tejo é o rio, tá? Que não corre pela minha aldeia. O Tejo que corre pela minha aldeia chama-se Douro. Por isso, por não ter o mesmo nome, é que o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. O rio Tejo que levou os portugueses ao Oceano Atlântico, né? Consequentemente, a viagem das navegações. E o rio da aldeia dele, né? É o Douro. Fragmento 3. Não esquecer que todas as cartas de amor são ridículas. Isso é Fernando Pessoa. Fragmento 4. Eu tenho sentido cômico às criadas do hotel. E 5. Sempre valeu a pena, seja a alma grande ou pequena, como mais ou menos disse o outro.
Então, eu li todos os fragmentos. Agora eu vou ter que verificar se é verdadeiro ou falso, que ele vai apontar aqui sobre cada fragmento. Então, eu já vou adiantar. Todas são verdadeiras. Por quê? Vamos lá. No primeiro fragmento, Saramago resgata um poema do heterônimo Fernando Pessoa. O nada, eu nada lhes pedi, né? Aí ele vai dizer aqui. Diferente protagonista do romance em foco, no qual uma boa dosagem de fantástico, pois é o relato do encontro de Fernando Pessoa já morto, com Ricardo Reis, único dos heterônimos que não tem biografia concluída por seu criador, porque ele morre, né? Ele vem do Brasil. Está certo. Aos deuses peço que só me concedam nada, despedir, né? Por quê? Porque ele está vivo, né? 2. Todas as cartas de amor são ridículas. É um verso de Álvaro de Campos, sendo ele um poeta clássico, epicurista. Ih, está errada. Eu não vi essa. Essa é falsa. Então, as outras são todas verdadeiras. Essa é falsa. Todas as cartas de amor é um verso de Álvaro de Campos. Não! Esse verso não é de Álvaro, esse texto não é de Álvaro de Campos, é Fernando Pessoa. Né? Então, não. Então, a 2 é falsa, perdoe-me. Né? Muito bem. 3. O fragmento 2, José Saramago retoma através de um jogo de palavras um poema de Alberto Caeiro, o qual exalta um rio, sua aldeia, reconhecendo que o rio Tejo é bonito, mas não mais que aquele que corre pela sua aldeia. Verdadeiro. Ele fala exatamente isso. Ele fala que o Tejo corre pela minha aldeia, mas o Tejo que corre lá é o Douro, né? Tá certo. Número 4. No fragmento 4, as irreverências do heterônimo Álvaro de Campos, que é o maluco lá, o modernista, futurista, né? Engenheiro náutico que cultua a era da mecânica, refletem também o tédio profundo resultante da inadaptação à sociedade contemporânea. Verdade, Eina. Por que é verdadeira? Eu tenho 3 fases da obra dele: a decadentista, a futurista e depois a pessimista. Então, como moderno, ele é pessimista. Tá certo. 5ª, o 5º fragmento resgata o poema Mar Português. Nele, Fernando Pessoa questiona: tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Quem quer passar além do bojador tem que ultrapassar a dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele esperou o céu. Né? Então, esse é o trecho do livro Mensagem, chamado Mar Português. Correto também. Então, a única falsa é a 2, gente. Perdoe-me aí, viu? Eu li assim, tudo verdadeiro, mas esqueci da 2. Número 6. Considere as seguintes afirmações sobre a poesia de Álvaro de Campos, heterônimo de Pessoa. Eu acho que está dando para vocês lembrarem, né? Aí da aula, eu ainda não acabei, né? Ainda vou falar um pouquinho mais, mas algumas coisas vocês já lembram, porque eu pedi para vocês lerem a carta. Eu falei numa primeira aula da revista Orfeu, né? Depois eu dei mais uma aula falando dos heterônimos e coloquei um documentário sobre a biografia dele. Um documentário que eu acho muito bacana, né? Não consigo falar tudo aquilo, mas eu coloquei o documentário. E antes também eu coloquei a carta, né, que explica o processo de heterônimos. Eu espero que vocês tenham realmente acessado esse material para entender a obra, porque não é fácil, vocês estão vendo aí. E a semana que vem eu vou falar sobre elas, né? Vou trazer trechos da poesia para vocês pensarem, tá bom? É muito lindo, mas tem que entender. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre a poesia de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. É o modernista. Então, ele é decadentista, escreveu o poema bem assim, em decadência mesmo, né? Como se ele tivesse desanimado. E aí as características, né, são simbolistas, né? Então aí vem o opiário, né? Uma época que ele está viciado, né? Que ele vai viajar para o Oriente, né? Aí depois ele escreveu Ode Triunfal e Odes Marinhas, e depois ele escreveu Tabacaria. E aí são as 3 fases dele. Então, a decadentista, simbolista, a futurista e a pessimista, que é a fase moderna. Tá? Muito bem, aí vamos lá. Heterônimo de Pessoa. Ele coloca: todas as cartas de amor são ridículas, o eu lírico recusa escrever porque prefere sonhar a viver.
No poema em linha reta, a trajetória do indivíduo é descrita como sendo vinculada a fracassos e vilezas, o que provoca um cansaço à sua revolta. 3. Em aniversário, o eu lírico, acreditando ter recuperado a perfeição do passado, renega familiares mortos. Não, a única correta é a 2, né? Porque nesse poema, todas as cartas de amor são ridículas, eu não tenho referência, né, a respeito de uma reflexão sobre a própria poesia. Né? É sobre o amor mesmo. Então, não. A 2 está correta e a 3 está incorreta porque é o contrário. Ele acredita ter recuperado a perfeição no passado? Não, é o contrário. Quando era jovem, ele tem saudade dos seus parentes mortos agora, né? Porque ele está lembrando do passado. Então, a alternativa B de bola. 7º, no poema a seguir, Alberto Caeiro, que é o camponês, o inculto, né? Ele não estudou, ele é antifilosófico, ele é antimetafísico, né? Então ele só gosta da natureza. Alberto Caeiro compara o trabalho do poeta ao do carpinteiro. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Que triste não saber florir, ter que pôr verso sobre verso como quem constrói um muro. E ver se está bem e tirar se não está. Quando a única casa artística é a terra toda, que varria e está sempre bem e sempre a mesma. Penso nisto não como quem pensa, como quem respira. Eu olho para as flores e sorrio. Não sei se elas me compreendem, nem se eu as compreendo a elas. Mas eu sei que a verdade está nelas e em mim, e a nossa comum divindade, na nossa comum divindade, de nos deixarmos ir e viver pela terra, e levar no colo pelas estações contentes, e deixar que o vento cante para adormecermos e não termos sonho no nosso sono. Por que tal comparação é feita? Porque ela é rejeitada pelo eu lírico na segunda estrofe do poema. Bem, ele compara, né, primeiro lá, o trabalho do artista ao trabalho de um carpinteiro. Por que ele faz isso? Porque ele ainda acredita que escrever dá trabalho, né? E que é possível construir um muro com a escrita. Agora, por que ele rejeita? Ele rejeita porque a terra não é construída de forma regular. Né? Então, existe a beleza nela, né? E existe também aquilo que não é belo. Né? Mas tem o bem, mas também tem o mal. Né? Então, ele vai mostrar exatamente isso. Muito bem. Então, vamos lá. Então, põe assim, ó. Caeiro insinua que os poetas carpinteiros se preocupam demais com os seus poemas. Para isso, compara a escrita ao trabalho de quem constrói um muro. Peguei do próprio poema, tá bom? Então, aí é o que ele ensinou. Aí ele quer saber o que ele rejeita também. Põe lá, ponto. Ele rejeita esse tipo de poesia porque a natureza não é regular. Por isso que ela é bela. Muito bem. Ponto final. Identifique duas características próprias da visão de mundo de Alberto Caeiro presentes na terceira estrofe. Justifique sua resposta. Vai na última estrofe ali, né? Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Então, vamos lá. Eu vou colocar esse que eu estou vendo, tá? Então, põe lá. Recusa, é Alberto Caeiro, né? Recusa da metafísica e da razão.
É a própria terceira estrofe. Penso nisto, não como quem pensa, mas como quem respira. Aí põe aí. Copia o verso, né? Penso nisto, vírgula, não como quem pensa, mas como quem respira. É o verso todinho que está lá na terceira estrofe. Aliás, daí faz a terceira estrofe. Né? O próximo, valorização da natureza, que é o poeta bucólico. Valorização da natureza. Então, vamos lá. Eu olho para as flores e sorrio, não sei se elas me compreendem. Né? Então, põe aí. Eu olho para as flores e sorrio, não sei se elas me compreendem. Muito bem. Então, eu coloquei as duas mais importantes. Questão 8. Também é de verdadeiro ou falso, né? E só tem uma falsa também. Fernando Pessoa é considerado o maior poeta do primeiro modernismo português pela genial versatilidade de sua criação. Leia o poema abaixo e analise as questões seguintes. Gosto que brincas na rua como se fosse na cama, inveja a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes, és feliz porque és assim. Todo nada que és teu, eu vejo-me e estou sem mim. Conheço-me e não sou eu. E aqui ele está fazendo uma reflexão com ele mesmo, né? Dentro da própria consciência. Então, aí é o ortônimo, ou ele mesmo. Fernando Pessoa, ortônima, né? Ortônimo, ou ele mesmo. Se não souber escrever ortônimo, coloca ele mesmo. Bem, então vamos lá. Primeiro, então ele está falando aí, né, da facilidade, né, que é criar, né, criar, certo? Criar para ele é muito fácil. Fernando Pessoa, autônomo, escreveu uma poesia diversificada, além de seu cancioneiro, dialogou com a literatura quinhentista, como o caso da obra Mensagem, compôs poemas dramáticos, poemas ingleses e quadros de bolso popular. Correto, verdadeiro. No livro Mensagem, não falei ainda, né? Então, estou antecipando, tá? Ele tem versos redondilhos, versos decassílabos, né? Trechos em que são tudo marcadinho, com rima, e trechos em que não há. Tá? No poema lido, o olhar do eu lírico se move para as coisas ínfimas, para o pormenor, o que desperta a reflexão filosófica e faz encontrar suas coisas significados maiores. Verdade. Quando é ele mesmo, ou é a metapoesia ou é a reflexão. Em Tabacaria. Tal como em Tabacaria, do heterônimo Álvaro de Campos, em que o poeta se fixa na rapariga que come chocolate, o poeta destacado é assim: come chocolate, menina, come chocolate, menina, come. Ele fica repetindo isso, né, várias vezes. Né? O poema destacado reflete um momento existencial do eu lírico, em que a atenção se foca na falta de preocupação do gato, que espanta o poeta e lhe inspira inveja. Olha lá. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes, que tem instintos gerais e sente só o que sentes. És feliz porque és assim. Todo nada que é teu, eu vejo-me e estou sem mim. Conheço, não sou eu. Né? Ele está falando aí do gato que brinca na rua, né? O primeiro verso lá, que está se autoanalisando. Então está correto. Em Tabacaria, ele também faz a mesma coisa. Vamos lá. O sujeito do discurso sente inveja do gato porque o animal, seguindo a lei de seu destino, sente prazer de brincar sem ter disso consciência, o que nos permite remeter à filosofia do heterônimo Alberto Caeiro, para quem a luz do sol vale mais que os pensamentos. A natureza vale mais que tudo, ele é antifilosófico, correto também. Os dois últimos versos do poema encerram um lamento do eu lírico e permite concluir que o gato, ao contrário do poeta, não se vê e está sentado em si, não o conhece, mas sabe o que é, ou seja, um gato. Não,
Não é nada disso, muito pelo contrário. Né? O lamento do poeta aí é a consciência, né, sobre quem ele é. Ele está questionando realmente quem ele é, né, a sua própria consciência. E como ele é capaz de questionar quem ele acha que ele é mais feliz, né? Porque ele tem a chance de se melhorar, de se inventar. Número 9. Está acabando ainda, gente? Está acabando. Número 9. A questão toma por base um soneto do livro Poemas e Canções do parnasiano brasileiro Vicente de Carvalho e um poema do cancioneiro modernista de Fernando Pessoa. Gente, eu vou ler direto, às vezes eu nem preciso, né? Vamos ver. Os poemas de Vicente Carvalho e Fernando Pessoa focalizam o tema da busca da felicidade pelo ser humano e servem de antigas alegorias para simbolizar o que seria essa felicidade que todo homem procura em sua vida, embora nem sempre a encontre. Identifique essas alegorias em cada poema. Então, tem que ler, felizmente. Então, vamos lá. Só a leve esperança em toda a vida. Esse é o Vicente de Carvalho, é um poeta simbolista e também parnasiano aí do fim do século. Da literatura brasileira. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência resumida, que é uma grande esperança malograda. O eterno sono da alma desterrada, sonho que traz ansiosa, embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Então, aí é o velho tema, né, um poema do Vicente de Carvalho, e a alegoria que ele usa aí, né, é, na verdade, a busca da felicidade. Olha o que ele fala. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos. Né? Vamos ver Fernando Pessoa agora. Não sei se é sonho, se realidade, se uma mistura de sonho e vida, aquela terra de suavidade que na ilha extremo sul da o sul se ouvida, é o que ansiamos, ali, a vida é jovem, o amor sorri. Talvez palmares inexistentes, áreas longínquas sem poder ser. Sombra ou sossego deem aos crentes de que essa terra se pode ter. Felizes nós? Ah, talvez, naquela terra, daquela vez. Mas já sonhada se desvirtua, só de pensá-la cansou pensar. Sob os palmares, a luz da lua, sente o frio de haver no ar. Ah, nessa terra também, o mal não cessa, não dura bem. Não é com ilhas de fim de mundo, nem com palmares do sonho ou não, que cura a alma seu mal profundo, que o bem não entra no coração. E em nós que é tudo, e ali, né, que a vida é jovem e o amor sorri. Muito bem. Então, aqui o que eu tenho, né, no Fernando Pessoa, quando ele fala né, não sei se é sonho ou realidade, a mistura do sonho e da vida, né? Está sonhando, né, com uma imagem, né, de quando ele era jovem, né, e acima da cabeça dele estava o vento que tirava, né, toda a sua, né, e toda a sua juventude, né, tentava pegar. Né? Aí no segundo a gente tem a alegoria, né, da felicidade. Né? Então essa alegoria ela é marcada aí, né, por um ser humano que é capaz, né, de pensar, que é capaz de imaginar e é capaz de ser feliz, né? Em nós que é tudo. Vamos lá. Então, vamos identificar as alegorias. Põe lá. As alegorias em ambos os textos são usadas para definir a busca da felicidade.
Aí ele fala, ó, essa felicidade supomos árvore milagrosa. Então, nesse primeiro texto, né, está ligada à árvore. Então, coloca assim. Ponto. No primeiro texto, a alegoria é na forma da árvore, mas inalcançável às mãos. Ponto. No segundo texto, ó, não é com ilhas no fim do mundo, nem com palmares do sonho, não. Então, tem aí, né? No segundo texto, vírgula, a busca, perdoe-me, a alegoria está em forma de uma ilha isolada do restante do mundo. Ponto. Ai, gente, tá acabando, né? Estamos na 10. Tá pouco. Estamos acabando, tá bom? É que eu pedi bastante, que é para a gente liquidar isso aqui, senão nós vamos ficar muito enrolado. E aí, se vocês não trabalharem um pouco com o Fernando Pessoa, fica difícil, né? Tem que trabalhar um pouco com a obra dele, né? Leia o poema a seguir de Alberto Caeiro, desculpe, identifique a alternativa que estabelece a conexão entre o poeta e o texto. Bem, Alberto Caeiro é o antifilosófico, né? O poema da natureza. Eu tenho filosofia, tenho sentidos. E falo da natureza não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E ama por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, é a única inocência, não pensar. Eu amo esse trecho, gente. Eu acho que ele está certinho. Bem, ele quer saber, né, qual alternativa que tem conexão com esse texto. É o médico, que é o Ricardo Reis? Não, é o poeta bucólico, né? Poeta bucólico, vive em contato direto com a natureza, daí sua lógica de ser a mesma da ordem natural. Alternativa B de bola. Então, o médico é o Ricardo Reis, o engenheiro é o Álvaro de Campos, né? E aquele que apresenta o conceito direto das coisas, o objetivismo absoluto, apesar da sensação manifestar seus poemas, né? Nós temos aí o Fernando Pessoa. E cultor do paganismo, foi mestre apenas de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro. Tá? Então, é a B de bola, poeta bucólico, está direto com a natureza, daí a lógica de ser da mesma ordem natural. Beleza? Então, a questão 10, do B de bola. O único Alberto Caeiro é a B mesmo. 11. O Tejo é o mais belo rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é o mais belo rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios, navega nele ainda, para aqueles que veem tudo que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha, e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia, e para onde ele vai, e de onde ele vem, e por isso, porque pertence a menos gente e a mais livre e maior, o rio da minha aldeia, pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo a América, e a fortuna daqueles que há em conto, ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. É para questionar o rio, né? O rio é o rio.
O poema anterior, do heterônimo Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, integra o livro Guardador de Rebanhos. Indica a alternativa que nega a adequada leitura do poema direto. A D. O rio que provoca a real sensação de se estar à beira de um rio é o Tejo, que guarda a memória das naus, marca o passado grandioso do país. Por que ele nega a adequada leitura? Porque ele fala que o rio que passa na aldeia dele não é o Tejo. Né? Então, é lógico que ele está negando. 12, 13, 14, até 14 só, para terminar. Noite de São João, para além do muro do meu quintal, de lá de cá, em noite de São João, porque há São João onde o festejam. Para mim, há uma sombra de luz de fogueiras na noite, um ruído de gargalhadas, os baques dos saltos e um grito casual de quem não sabe que eu existo. Tá vendo? Festa junina, né, que a gente tem aí. Considerando-se este poema no contexto das tendências dominantes da poesia de Caeiro, pode-se afirmar que, nesse texto, o afastamento da festa de São João é vivido pelo Eurípides como reconhecimento a ele, de que só tem realidade efetiva que corresponde à experiência dos próprios sentidos. Né? Então, isso está no Fernando Pessoa, né? Ele é o poeta das sensações, então o Caeiro também é o poeta das sensações. Então, pensar é sentir. Uma alternativa aí. 13. Os versos abaixo pertencem ao guardador de rebanhos, né? O guardador de rebanhos é do Alberto Caeiro. O que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Por que é que ver e ouvir seria iludirmos-nos? Se ver e ouvir são ver e ouvir. O essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Está vendo a antifilosofia? Essa questão, ele fala que se isso aqui é uma mesa, eu não tenho que pensar. É uma mesa, então eu tenho que usufruir dela. Por que eu vou pensar que ela é de vidro, que ela é de madeira, que ela é de metal? Por quê? Uma mesa, acabou. Né? É isso que ele quer que eu veja. Aí ele continua. Mas isso triste de nós que trazemos a alma revestida. Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender e uma sequestração na liberdade daquele convento, de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas e as flores os penitentes convitas de um só dia. Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhe chamamos estrelas e flores. Ele continua antifilosofando. Então, um dos principais recursos retóricos empregados na poesia de Caeiro é a tautologia. É a repetição, a reiteração das ideias, né? Aparece bastante isso. É uma figura de linguagem, a gente não estuda, mas aqui no Caeiro aparece. Um dos principais é a tautologia. Identifique um exemplo desse recurso e explique como se relaciona com a vida de mundo de Caeiro. Então, põe aí. A tautologia é a repetição ou a reiteração das ideias. E aí ele fala, né, olha só. E as flores, as penitentes convitas de um só dia. Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhe chamamos estrelas e flores. Olha aí a tautologia, a repetição. Né? Aí ele quer saber, né, qual a visão de mundo por meio disso. Então põe aí. É uma técnica usada, põe ponto, né? É uma técnica usada para reafirmar aquilo que está dito. Aí eu vou colocar o primeiro verso como exemplo, que é mais fácil para vocês, tá? Então, ó, a tautologia pode ser vista também. O que nós vemos das coisas são as coisas. Copia o primeiro verso aí. Depois ele fala, né? Se ver e ouvir, são ver e ouvir. Se isso é uma mesa, é uma mesa. É isso que ele quer dizer. Letra B. Qual o sentido da metáfora empregada, entre parênteses? Bem, vamos achar aqui a metáfora empregada entre parênteses. Vestida de estrelas. Não, essa não. Onde que está?
Metáfora. Triste de nós que trazemos a alma vestida. Então, põe aí. A metáfora é, entre parênteses, triste de nós que trazemos a alma vestida. Aí, vamos lá. Põe uma vírgula, né? Traduz muito a visão de mundo de Caeiro. Eu nem vou explicar, porque eu vou já responder, depois eu explico, tá? Por que traz a visão de mundo dele, né? E da própria obra, né? Então, põe assim, ó. Traduz muito a visão de mundo de Caeiro, porque a alma vestida é uma condição das tradições sociais. Que nos faz agir e pensar, de uma forma, de uma forma não espontânea e não individual. Então, aí está a missão do poeta, ele reage contra isso, tá? Então, põe aí, ponto. Caeiro renega as tradições com a antifilosofia. Chegamos quase ao final já. Vamos lá. Letra C. Explica o sentido do paradoxo presente no terceiro verso da terceira estrofe. Vamos lá. Então, vamos lá. Trata-se do verso. Terceiro verso, terceira estrofe, uma, duas, três. Está aqui. Então, põe lá. Trata-se do verso, uma aprendizagem de desaprender. Uma aprendizagem de desaprender. Entre aspas. E quer que explica, né? Então, põe aí. Neste, o eu lírico manifesta aquilo que ele está manifestando sempre, rejeição à cultura tradicional. Ele não é tradicional, né? Ele é contra a filosofia, então é sem tradições, né? Então, o eu lírico rejeita a cultura tradicional e declara que, para viver bem, é preciso desaprender o que a sociedade impõe. E aí que ele vai ser o sensacionista, não é sensacionalista, é sensacionista. Então, põe aí, ponto. O conhecimento do espaço. Conhecimento do espaço dá uma ideia de sensação. Aí põe 2 pontos, que é sensacionismo, né? Poeta das sensações. Fernando Pessoa e Alberto Caeiro também. Eu não encontro isso nem em Álvaro de Campos, nem em Ricardo Reis. A última. O poema de Alberto Caeiro é base para responder à questão a seguir. A criança que pensa em fadas. A criança que pensa em fadas acredita nas fadas, age como um Deus doente, mas como um Deus. Porque, embora afirme que existe, que não existe, sabe como é as coisas? Sabe como é que as coisas existem, que é existindo. Sabe que existir existe e não se explica. Sabe que não há razão nenhuma para nada existir. Sabe que ser é estar de algum ponto. Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. Muito bem.
Então, aqui eu tenho a coincidência, né, do Fernando Pessoa e Roberto Caeiro, porque eles são sensacionistas. Então, há uns pontos aí que são bastante comuns, né? Então, ele quer saber qual é. Ó, fica evidente o perfil de heterônimo de Fernando Pessoa, Roberto Caeiro. Então, vamos lá. Qual que é? Entende que o homem está atrelado a uma visão subjetiva de existência? Pelo contrário, ele é contra a subjetividade. Volta-se para o mundo sensível, que é o mundo real, né? Que rodeia como forma de conceber a existência. Perfeito. Alternativa B de bola. Aí nós temos o mundo sensorial, a criança, né? Que imagina seres fantásticos, torna-se Deus porque no mundo ela sabe que a única coisa que existe é a realidade, né? Mas ela não consegue lidar com essa realidade quando ela é criança. Depois ele vai crescer, né, e parar de pensar nas fadas, é claro. Né? Uma pena. Né? Bem, então, deu B de bola, acabamos, né, conseguimos chegar à metade desse caderno, desse livro. Eu estou bem contente por ter conseguido isso, embora eu ainda não tenha terminado de dar o Fernando Pessoa, mas está faltando pouco. Né? Aí depois eu vou entrar em modernismo no Brasil. Eu vou ficar até o final do ano em modernismo no Brasil, que é bem bacana. Agradeço a paciência de vocês, né? E espero que tenham acertado bastante questões, porque eu pedi para vocês fazerem aí a semana passada, né? E até hoje, é claro, né? Então, eu espero que tenham acertado bastante, tá? Um beijo a todos, até. Ai, deixa eu encerrar. Tchau, tchau. Até.